Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. E no programa desta noite eu recebo com muita alegria e satisfação o atual coordenador nacional de expansão do CVV, Centro de Valorização pela Vida. Ele, João Regis, que vem ao programa para falar sobre essa tão importante ONG. E olha, se você tem algum problema aí na sua família ligado a pós-depressão ou depressão e daí por diante, que leva até, infelizmente, a um suicídio, eu faço um convite a você para permanecer comigo nessa próxima meia hora, porque o Sr. Regis tem assuntos relevantes e importantes feitos especialmente para você ouvir nessa noite com a gente, tá certo? Programa Câmara Cidadã, intervalo rapidinho e eu volto com vocês. Até já. Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Câmara Cidadã. Como eu sempre abro esse programa todas as semanas, convidando um vereador dessa Casa Legislativa, um secretário municipal, representantes de entidades de classe, de outras denominações, venham ao programa para falar sobre o seu trabalho, o seu serviço que envolve diretamente a nossa comunidade de Balneário Camboriú. E obrigado a você pela audiência, tá certo? No programa dessa noite, há muito tempo eu já queria ter tido a oportunidade de recebê-lo e a nossa produtora da TV Câmara, a jornalista Ellen, em tempo conseguiu agendar o seu Regis, João Regis, me desculpe, ele que é o atual coordenador nacional de expansão do CVV. Essas três letras, CVV, tem uma outra sigla por aí na cidade, na região, que tem a ver com o setor automobilístico, não vá confundir, tá? Esse aqui é o CVV, tá certo? Em outras palavras, né? Como vai você? Nem eu sabia, eu sabia que a sigla me puxou, me buscou, né? Então, CVV nada mais é do que Centro de Valorização pela Vida, ou CVV. Aliás, como vai você? Como vai você aí na sua família, no seu lar? Como vai o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, enfim? Como vai a nossa humanidade de uma forma geral? Seu João Regis, obrigado pela entrevista desde já. Eu sei que o senhor tem uma agenda tarefada aqui na região. Daqui a pouco está se dirigindo para a nossa cidade co-irmã, vizinha Itapema. Mas o senhor veio ao programa falar de um assunto muito importante e que com certeza, assim por um momento de falta de lucidez, no dia a dia sempre tem alguém que derrapa, se decepciona com algo, entra num clima de depressão. E daqui a pouco você vai falar exatamente como evitar tudo isso, mas o CVV tem essa função, né? De dar essa acolhida ao próximo em todos os sentidos. Prazer recebê-lo, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade e convidar você da comunidade que queira conhecer esse trabalho. Fique conosco durante este período que trataremos de um assunto relevante que se trata valorização da vida e prevenção do suicídio. E prevenção do suicídio. Pouco tempo atrás eu assisti numa emissora de TV a cabo nos Estados Unidos um programa só sobre efeitos de suicídio. E o programa enfocou alguns lugares do mundo, em especial retratou na cidade de São Francisco, na Califórnia, onde existe aquela ponte maravilhosa, né? Acho que é a Golden Gate, se não me falha a memória, e o que tem de pessoas que cometem suicídio pulando, saltando da ponte Golden Gate, que eu acho que tem uma altura de uns 250, 300 metros de altura, e ao saltar e ladeira para a morte, ele não é encontrado pela polícia, a pessoa desaparece. E eles fizeram imagens, seu João Regis, que me comoveu. Fiquei assim, abismado com a atitude das pessoas saltando e pulando, indo embora de um jeito que quem olha, como eu estava vendo o programa, eu fiquei impressionado. Infelizmente a realidade para muitos é assim, né? Sim, lamentavelmente muitas pessoas acham romântico se suicidar lá nesta ponte. E nós temos a felicidade... Romântico. É bonito. E resultado disso, teve uma pessoa que se jogou e se arrependeu em questão de segundos e não morreu. Caiu e ao cair, bater nas águas,
teve condições de sobreviver e baseado nesse fato existe o filme A Ponte. A Ponte. É um filme que nós do CVV estudamos e procuramos compreender determinados momentos, né? Mas o suicídio não adianta nós querermos evitar porque ele está no meio da comunidade, no meio da nossa família e muitas vezes uma pessoa com tendência suicida, ela está junto conosco, dá os avisos e nós não percebemos. De imediato, eu lembro da minha infância aqui na Terceira Avenida. Depois o senhor vai falar um pouco mais sobre a ONG CVV, mas falando desse filme A Ponte, me veio outro fato aqui de Balneário Camboriú. Quem lembra ali pelos anos de 85, 86, tinha uma panificadora na Terceira Avenida em que o proprietário dela, o pai, se suicidou e tinham 3 filhos. Primeiro foi o pai, depois o filho mais velho, depois o caçula e depois o terceiro filho do meio. Um atrás do outro. E até hoje ninguém sabe o motivo, só ficou a mãe mesmo para contar a história. E naquela época, na década de 80, aquilo estremeceu, abalou nossa sociedade. Porque imagina o senhor, o pai e os 3 filhos, um de cada vez, cometerem suicídio. E isso aí, até hoje não se sabe de uma forma geral, creio eu, o porquê da pessoa entrar nessa fase de depressão ou por um choque emocional de última hora, como o senhor disse agora há pouco, estava meia hora comigo, daqui a pouco partiu dessa para outra. Exatamente o que o CVV, ou melhor dizendo, como surgiu e onde? Bem, baseado nas pesquisas e na história desses 53 anos de CVV, um grupo de estudantes universitários em número de 17, lá em São Paulo, em 1962, se assustaram com um grande número de suicídios nas estações do trem, bem no centro de São Paulo. E estudando, esse grupo de jovens quis fazer alguma coisa na prática e optaram para fazer um trabalho de prevenção do suicídio. Naquela ocasião não era o nome de CVV, e sim Campanha de Valorização da Vida. Sim. E aquele grupo de jovens, eles tiveram tanta felicidade de que foram apoiados pela imprensa, pela comunidade, por uma psicóloga e não tinham ideia que esse trabalho ia ter a dimensão que tem hoje. Uhum. Nós já tivemos 100 postos e 10 mil voluntários. Nossa. E hoje, 2015, nós continuamos atendendo no Brasil 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas são atendidas. Bom, aqui o senhor disse que então foi fundado há 53 anos atrás. Há 53 anos atrás, dia 1º de março. 1º de março. E o que motivou a fundação, de fato, do CVV foi o caso desses jovens que levaram ao suicídio num trem. Não, esse grupo de jovens, eles eram universitários. Universitários. Eles se preocuparam com o grande número de suicídios que ocorria nos trens. Perfeito. Então, dali surgiu a necessidade e a vontade de fazer um trabalho de prevenção. Agora, entender por que aqueles jovens cometeram suicídio é outra parte. Naquela época era mais difícil. Hoje nós temos bastante subsídios. Está muito claro de que cada pessoa que se suicida, ela não quer morrer. Uhum. Ela quer sair de um momento difícil, de uma situação complicada. E cada pessoa que se suicida, ela deixa no mínimo 15 avisos para os familiares, para os colegas e pessoas do seu relacionamento. Acontece que para compreender esses avisos, nós precisamos estar muito antenados. Cada pessoa que se suicida deixa no mínimo 15 sinais. 15 rastros. Avisos. 15 avisos. Por exemplo, não é para assustar e nem você, caro telespectador, não se enquadre, só reflita, né? Se tem alguém no seu trabalho aí, ó, né, na família, calma, não é por aí. Só né? reflita. Por exemplo, quando uma pessoa deixa de fazer o que ela gosta, poderá ser um sinal. Por exemplo, um jovem tranca a matrícula na universidade. Um jovem jogava futebol, deixa de jogar. Frequentava baladas, deixa de frequentar. Sai do equilíbrio, ou se apronta de mais ou de menos, né? Uhum. Tudo aquilo que altera. Então, esses sinais, e muitas vezes, nós somos avisados, só que nós não damos bola. Que vontade de não me acordar amanhã. Você já escutou isso? Você, caro telespectador, já escutou? Já disse? Não tenho vontade de acordar. De sair da cama. Tenho vontade de sumir. Para o CVV, sumir
Quem some não aparece mais. Não é? E se eu tenho vontade de sumir, é a mesma coisa que eu disser eu tenho vontade de morrer. Talvez até inconsciente. Então o CVV busca compreender todos esses sinais, porque está também determinado que 90% dos suicídios poderão ser prevenidos se houver uma procura, seja pelo CVV, seja por um profissional, ou seja, alguém que possa orientar. Muito bem, eu vou fazer um gancho para o senhor responder no próximo bloco com relação à questão do voluntariado. Como poder fazer parte da família CVV, que com certeza será muito bem-vindo. Eu não disse? Um programa que mexe com os ânimos da pessoa, tá certo? Estamos falando sobre suicídio, uma palavra forte e preocupante. A gente volta em instantes. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara, o canal entre você e o Legislativo. Muito bem, de volta com o programa Câmara Cidadã, nesta semana recebendo João Regis, atual coordenador nacional de expansão do CVV, Centro de Valorização pela Vida, que no primeiro bloco o seu João Regis fez uma parte geral sobre um breve histórico dessa entidade tão importante. E para mim é novidade, confesso ao senhor, que o CVV na região, eu primeiro identifiquei ele na cidade vizinha de Itajaí, né? E o senhor me disse que aqui na região da Anfre, somente Itajaí e Itapema possui a sede, Poços. Poços de atendimento. Em Santa Catarina, que outras cidades? Em Santa Catarina nós temos o primeiro posto que foi Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Itapema, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Rio Negrinho. Então, Blumenau, primeiro há 30 anos atrás, é isso? 30 anos atrás. Em 84? 82. 82. Nós ficamos em Blumenau prontos e durante 5 anos não pudemos atuar, porque quando tínhamos a casa, não tínhamos telefone. Quando tínhamos telefone, não tínhamos mais a casa. Uhum. Então, 5 anos a gente ficou aguardando. Hoje temos sede própria em Blumenau. Bom, ele é originário de outro país também? Não, o CVV nasceu no Brasil, com brasileiro. Esse grupo de jovens. Uhum. Depois de alguns estudos e buscas e procuras, então descobriu-se um trabalho paralelo lá em Londres, que é os Samaritanos de Londres. Houve intercâmbio, houve troca de visitas, troca de informações. O fundador de Londres esteve no Brasil 4 vezes e um dos fundadores do CVV esteve em Londres também 5 ou 6 vezes, trocando informações e experiências. E até hoje nós mantemos o relacionamento. Bom, o senhor citou no primeiro bloco um assunto que mexeu comigo, quem nos assiste também nem percebe. Eu vou reforçar aqui, a pessoa que comete um suicídio, ela deixa às vistas do outro 15 sinais. 15 sinais. Tem gente que percebe às vezes, pô, aquela pessoa está um pouco estranha, né, seu João Regis? O que houve nela, mas não percebe os outros 14. O senhor poderia, antes da gente falar sobre o índice de suicídios atualmente no Brasil, se fizermos um comparativo, o senhor pode elencar alguns desses 15 itens? Sim, eu quero aproveitar e convidar os nossos ouvintes para pensar juntos. Quantas vezes nós escutamos alguém dizer, eu tenho vontade de me matar, eu vou me matar. O que a gente diz? Deixa de ser bobo, cara, você tem tudo na vida. Não é assim que a gente fala? Na sociedade comum, tem uma vida tão boa. Então, quantas vezes a gente ouviu, tenho vontade de morrer, tenho vontade de sumir,
essa vida está uma porcaria, por mim eu nem levantava amanhã de manhã, eu queria ir para um lugar de paz, isso são verbalizados. Outros sinais não verbalizados podem ser deixar de fazer o que gosta, como eu falei no primeiro bloco, deixar de jogar bote, deixar de jogar futebol, trancar a faculdade, até dar um tempo para a namorada, para a esposa, para o namorado, para a esposa. Então, cuidado, né? Quando alguém disser, dá um tempo para mim, não vamos imaginar que esteja querendo se suicidar, mas poderá ser um sinal. É um caminho, né? Ou então sair do equilíbrio, ou se mostrar demais, ou se isolar, porque essa pessoa que está com tendência suicida, neste momento, ela está vivendo uma ambivalência muito grande. Um lado quer se matar, o outro lado, que é o dom de Deus, né, da criação, diz, não, mas viver é bom. Então, imaginemos o quanto essa criatura sofre até ela tomar uma decisão. Bom, não vamos confundir homicídio com suicídio, né? Não. Que tipos de suicídio as pessoas cometem? São vários. Os mais conhecidos são enforcamento, veneno e arma de fogo. Arma de fogo. Esses são os 3 mais conhecidos e mais divulgados. Nós temos tantos outros, só para o telespectador pensar um pouquinho. Aquele acidente que diz, mas não podia acontecer. Pode ser um suicídio planejado. Né? Aquele acidente que a gente vê, não, mas isso aqui não podia ocorrer. Ou então a pessoa que está aqui, ela não podia morrer, mas pode ter sido. No CVV a gente nunca afirma, né? Porque quem partiu não deixou dito para nós. O senhor já teve algum relato de uma pessoa que cometeu suicídio, tentou suicidar-se e não era para ser hora dele, não deu certo? Sim, e ele se arrependeu? Nós temos relatos e temos uma gravação da artista Cássia S. Ela, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela fez um depoimento para o CVV da importância do trabalho na vida dela. Ela estava pronta para se suicidar. Eu vejo o perfil dos astros da música, né? Para quem lembra aí, aos 27 anos de idade, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, quem mais? O pessoal aí dos 27 anos de idade que fizeram muito sucesso na música parece escolher essa data para cometer suicídio. Aí são outros fatores que levam a cabeça para pessoas, misturado com vícios, com drogas, entorpecentes, também a pessoa pode cometer um suicídio se não for só por uma depressão. Na verdade, entre tantas razões que levam, tem uma que é bastante dolorida. Eu vou me matar por vingança, você vai sofrer o resto da vida. Caso de traições? As causas a gente não sabe. A gente sabe o que pode acontecer. Né? Para chamar a atenção, existe uma estatística que diz que... eu quase apanho quando eu falo, mas não sei o que falo, está na estatística. Que as mulheres elas são menos certeiras. Os homens são mais factídicos. Entendo. Então a gente até brinca quando está numa reunião com as mulheres, então a gente fala assim, vocês querem chamar mais atenção, né? Na verdade a gente não sabe o porquê, mas a estatística mostra de que a mulher ela tenta mais. Teve um filme também, e baseado em fatos reais, não me lembro o nome do filme, mas como eu citei agora há pouco, um documentário que eu assisti, que as pessoas pulavam da ponte Golden Gate em São Francisco, na Califórnia, o popular suicídio coletivo. Não sei se a pessoa era ligada a alguma religião, entidade, em que mais de 200, 300 pessoas envolvendo idosos, mulheres, homens e crianças tomaram lá um copinho com veneno. Preparadinho. Em minutos estavam todos mortos, foram descobertos numa fortaleza. Aconteceu nos Estados Unidos, na década de 70, 80, se não me engano. São os famosos suicídios coletivos. Mas... aí é outra vertente. Outro caminho. Outro caminho. Mas nós não precisamos ir tão longe para trás no tempo e nem tão longe geograficamente. O ano passado, aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, sim, houve um suicídio combinado entre 5 adolescentes. Perfeito, lembro. 3 foram e 2 foram salvas ainda. Quer dizer, então, no nosso dia a dia também nós temos reais causas de preocupação. O índice de suicídio no Brasil aumentou ou diminuiu? O índice de suicídio no Brasil ele está quase 5 vezes acima
da média considerada normal ou aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E por incrível que pareça, nós aqui do Sul, ela está alarmante. Onde é uma região que se diz rica, que se diz culta, que se diz com a opção de adjetivos, mas o índice nosso. E tem mais um outro índice que foi descoberto e foi anunciado no começo deste ano, a depressão, né? Nós, nos estados do Sul, estamos nos 3 primeiros lugares. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É o maior índice de depressão do país. Mito ou verdade? Há quem diga que o suicídio só acontece nas famílias de baixa renda, para quem se diz pobre, e não acontece em família de classe alta, os ricos, balela. Há casos de todos os tipos, em todos os lares. A gente tem resultados de pesquisas onde diz que desilusão pela vida não tem classe social e nem cunho religioso. Qualquer ser humano pode passar por um momento depressivo, por um momento de desequilíbrio emocional, que se não buscar auxílio, ele se suicida. 90%, repetindo, né, dos pensadores suicidas poderão ser prevenidos se buscarem uma forma de ajuda. E qualquer um de nós, aí também é bastante pesado, né? Qualquer um de nós poderá passar por um momento com tendência suicida. Resolvendo o seu problema, passa a viver normalmente. Bom, o senhor elentou aí alguns dos 15 rastros e sinais que uma pessoa pode apresentar ao companheiro, a quem estiver ao lado, que pode cometer suicídio. Creio eu firmemente que tem aquela pessoa que, por mais que eu perceba que ela não está muito bem com a vida, mas ela também não quer ser incomodada. Eu posso estender uma mão amiga para ela, fazer, sei lá, não me intrometer na vida dela, como muitos pensam, mas ela não abre as portas para que a gente também ajude-a. Por isso que existe o CVV, tem um caminho, uma fórmula. No CVV nós temos uma promessa ou uma divulgação com uma promessa. Fale para o CVV aquilo que você não conta para ninguém. Por quê? Porque o trabalho ele é mantido totalmente no sigilo, anonimato e privacidade. Muito bem. Fale para o CVV aquilo que você não conta para ninguém. No final do programa nós vamos passar todos os dados aí, contatos da CVV, tá certo? Sendo Valorização pela Vida. Olha, confesso para o senhor que quando eu vinha de minha casa para o programa de hoje, eu pensei muito sobre esse assunto de suicídio. E não que eu vivenciei, mas é alarmante, preocupa. E quando o senhor disse que ele pode estar bem perto da pessoa, deixa mais ainda preocupado. Mas tudo tem salvação nessa vida. E a gente volta em instantes para falar mais sobre o CVV e como você, possível e futuro voluntário, pode fazer parte, tá certo? Até já.
De volta com o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo nesta noite seu João Regis, atual coordenador nacional de expansão do CVV, Centro de Valorização pela Vida, que tem a sua sede na cidade vizinha de Itajaí e Itapema. Balneário Camboriú tem a sua sede? Ou ainda não? Balneário de Camboriú, pela segunda vez, nós estamos aplicando o trabalho para se formar. Há 8 anos atrás nós começamos em Balneário, não tivemos o respaldo da comunidade, fomos para Itajaí e estamos lá há 8 anos. Desta vez, estamos aqui desde o ano passado, em setembro, já temos um grupo preparado, o outro grupo está se preparando e estamos correndo atrás da parte legal, que é uma sala para funcionar, e a legalização do CNPJ e uma sociedade civil. Nós cremos, e quero aproveitar para agradecer toda a imprensa de Balneário, nós acreditamos que ainda no primeiro semestre o CVV de Balneário poderá estar funcionando. Mas já tem uma sede propriamente dita em vista? Não. Nós estamos, junto com as autoridades constituídas, Prefeitura, Câmara de Vereadores e outros órgãos, buscando, porque em Santa Catarina, dos 10 postos, 7 está funcionando em locais cedidos pela municipalidade. Muito bem. Agora, me chama a atenção, o senhor expondo dessa forma, Balneário Camboriú. Existe interesse de colocar um posto de atendimento em Balneário Camboriú. Devido aos casos, como é que está o nosso município perante esses índices? O CVV, a proposta do CVV é levar para todos os lugares onde as pessoas queiram melhorar sua qualidade de vida. Em Balneário Camboriú, o índice ele ultrapassa também o limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde. E se nós prestarmos atenção um pouquinho atrás, a gente viu vários casos de suicídio, inclusive de pessoas importantes da comunidade. E fora outros casos, como eu citei, de que não são revelados como suicídio. Muito bem. Você que nos assiste agora, já passou por algum caso com os amigos, em família, com algum conhecido? Já conseguiu abrir a mente desse companheiro, dessa companheira, desse colega, de que para ele não cometer o suicídio, a sua palavra foi mais forte? Porque tem aquele ditado, né, seu João Regis? Eu só desço ao fundo do poço se você segurar a ponta da corda para mim, certo? Então, a gente conta com a esperança de que um ombro amigo, uma pessoa, temos aqui a entidade, o CVV, pessoas profissionais que sabem lidar diretamente com isso. E você que nos assiste, tens a intenção de ser um voluntário? O momento é agora. Creio que vocês precisam disso também. Sim, nós estamos treinando 16 voluntários, 16 candidatos. O ideal seria 32 para nós funcionarmos 24 horas. Para ser voluntário do CVV, você que está nos assistindo e que sentiu um toque no seu coração, precisa ter acima de 18 anos, um fio de amor no seu coração e muita vontade de ajudar. Nesse vontade de ajudar, a gente lembra que os primeiros ajudados somos nós mesmos. Então fica o apoio, fica o convite. Ligue para 141, que poderá cair em Itajaí ou Itapema, ou acesse www.cvv.org.br, se inscreva por lá, que imediatamente nós respondemos confirmando a data do próximo treinamento. Essas reuniões que estão acontecendo com os futuros voluntários, elas acontecem onde? Em sala cedida aqui pela Câmara de Vereadores. Aos domingos à tarde, são 5 domingos de 4 horas de treinamento. O treinamento total são 33 horas, das quais 8 são teóricas, que nós passamos durante um domingo ou um sábado, e as demais são treinamentos práticos, como você vai ajudar a conversar com quem não está com vontade de viver. Esse treinamento seria o estágio probatório? Será o estágio probatório que nós chamamos de encontros, né? Encontros de treinamentos. Muito bem. Bom, eu relatei aqui alguns casos que eu já soube aqui na nossa região, pela TV, em documentários, em filmes, então nem se fala, mas é possível reverter tal situação diante das pessoas que são atendidas por vocês? Tem um percentual de todos que vocês já atenderam, conseguiram chegar a um número exato de salvar eles desse pensamento de ir à morte? Sim.
Eu posso falar dos meus plantões, porque como eu falei do sigilo total, então, só cada voluntário sabe as ligações. Nessa minha caminhada no CVV, muitas pessoas ligaram agradecendo que fazia tantos anos que o CVV havia salvo. E aconteceu um fato muito interessante em Chapada, no Rio Grande do Sul, onde havia um suicídio por mês, num município de 12 mil habitantes. Com o CVV funcionando lá, em 4 anos nós tivemos toda a documentação emitida pelas autoridades locais, que já fazia 2 anos que não havia mais suicídio. Então o CVV existe há 53 anos, estamos certos que ajudamos, desde que a pessoa se permita. Bom, tem uma faixa etária em que mais as pessoas cometem suicídio? São os idosos? Hoje está bastante acentuado dos 14 aos 27 anos e acima dos 45. Isso que eu não entendo. Adolescente de 14 anos ter esse pensamento. O bullying pode levar a um suicídio? Tudo aquilo que sai do convencional pode levar. Até nas atitudes mais banais do dia a dia? Qualquer assunto que possa mexer com a personalidade de um adolescente pode levar a essa vontade de não viver mais. Porque ele não quer morrer, mas não quer viver aquele momento de dificuldade que é duro para ele ser chamado de gordinho, disso, enfim. Aqui na região nós temos algumas casas de recuperação, quase todas voltadas para pessoas que fazem um tratamento com relação a drogas, alcoolismo, enfim, temos aí a Associação dos Narcóticos Anônimos. O CVV, ele trabalha essa linha, mas com outras atitudes, somente para suicídio, caso de suicídio. Veja só, quando nós falamos em suicídio, logo o telespectador pensa no suicídio físico. O suicídio que o CVV prega é o suicídio da alma, do sentimento e do coração. Quando uma pessoa resolve tirar a vida do seu corpo físico, ela já está suicidada há muito tempo. Então, a prevenção que o CVV prega na prevenção do suicídio são aqueles pequenos suicídios que nós vamos matando dentro de nós. Um pequeno desentendimento, um projeto não realizado, uma compra não efetiva, um cargo na empresa não galgado, um casamento não tão feliz. Lógico, uma rejeição, uma traição, uma perda. Quem é que quer perder um companheiro ou uma companheira? Agora, cada ser humano. É possível viver nos dias de hoje com extrema felicidade? Aí depende de cada um. O que é felicidade para mim pode não ser para você. Então, o CVV, ele traz uma palavra que nós falamos, aceitar, compreender, respeitar cada pessoa como ela é. E aí eu sempre gosto de brincar. Se perguntar para você agora, como você está? Diante das câmeras, eu confesso que de 100% eu estou feliz da vida, 85%. Tá. Então, o que acontece? E creio que os outros 15% que restariam para eu ser uma pessoa mais feliz são coisas bem bobinhas, bem banais do dia a dia, que infelizmente o ser humano reclama às vezes por qualquer coisa. A gente cai nisso. Então, nós do CVV só perguntamos como é que você está, se eu tiver tempo para escutar. Senão, não fizemos essa pergunta. Porque fora do CVV, o que nós faremos? Nós, sociedade, né? Se alguém chegar para dizer, cara, eu perdi o emprego. Deixa de ser bobo, você tem faculdade, você tem um currículo bonito. Quer dizer, não para escutar a dor da perda do emprego. E sim, já vai dizendo. Então, nós do CVV nós somos treinados para ouvir, compreender, para depois responder. E o melhor de tudo, ser feliz, tá certo? Bom, foi um prazer recebê-lo, seu João Regis, coordenador nacional de expansão do CVV, Centro de Valorização pela Vida. Olhando aqui no site, você pode ficar bem mais informado através do www.cvv.org.br, correto? Ok. Um telefone de contato agora, para quem nos assiste aqui no rodapé do vídeo, por favor. 9982-4812 ou 3349-4111 Itajaí ou 3368-4111 Itapema. 4111 Itapema.
998-248-12. Está aqui no rodapé do vídeo também os 2 telefones fixos. Lembrando o site www.cvv.org.br. Não deixe para amanhã. Entre em contato com essa equipe profissional e de muita vontade de ver a alegria e a felicidade no próximo. Sucesso! Parabéns pelo trabalho de vocês. Que as nossas autoridades de Balneário Camboriú se mexam. Vamos unir forças e implantar esse posto aqui em Balneário Camboriú. Não queremos ver nossa cidade, nem outra qualquer, registrando índices negativos com relação a esse mal que infelizmente assola muitas pessoas no mundo, o suicídio. Vamos cooperar de uma forma direta e indireta para que isso se torne realidade o mais rápido possível. E você que nos assiste, não espere para amanhã. Vamos salvar alguém que está do seu lado e precisa de muita ajuda, de muito carinho, de muito amor, de muito afeto, de boas palavras, de ótimos incentivos. Tá certo? A equipe do seu João Regis está atenta, esperando por você. Sucesso, bom trabalho, boa semana. Muito obrigado e agradeço você que nos ouviu. Vai lá comigo, www.cvv.org.br. Agradeço a vocês todos pela audiência, eu volto na semana que vem, se Deus quiser, e assim Ele há de desejar, quem sabe, com os outros 15% que faltam para completar o meu 100, mais feliz. Com certeza eu vou voltar, tá certo? Até lá, boa noite.